E já vamos de boa tarde ao editor de política do Jornal Dia, João Magalhães. Seja bem-vindo. Olá, Eliezer. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Boa tarde também, uma saudação calorosa, especial à Lady Lilás, Edna Maciel. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Eliezer, João Magalhães e a nossa audiência. Meus amigos, vamos dar início aqui colocando o primeiro assunto de hoje. Infelizmente, é fato, isso está acima de questões políticas, acima de ideologias. O Brasil registrou mais de 500 mil mortes provocadas pela Covid-19. O governador do Piauí, Wellington Dias, comentou o assunto. 500 mil de vidas perdidas em razão da Covid-19. E não é só o número. Se tratam, na verdade, de seres humanos. Nós estamos falando aqui de pessoas com história, artistas, profissionais, urbanos, rurais, homens, mulheres. Estamos falando também daqueles que ficaram aqui e abalados com a perda dos seus entes queridos, esposos, esposas, filhos, filhas, netos, amigos, fãs. É disto que se trata. Por esta razão, temos que focar mais do que nunca naquilo que pode salvar vidas, para evitar tragédia maior ainda. Garantir vacina, variadas vacinas para mais vacinação. Nós não podemos ter a burocracia ganhando do pacto pela vida. A vida tem que estar em primeiro lugar. Assim, até em memória das pessoas que perderam suas vidas, nós temos que, nesse instante, trabalhar para salvar as vidas que aqui ainda estão. Tá aí então, lamentável essa situação, Edna Maciel. Pois é, 500 mil de histórias, né? 500 mil de vidas e de dores. As dores se multiplicam a esse número, porque os entes queridos, amigos, conhecidos, as pessoas que realmente estão envolvidas com quem contraiu o vírus e veio a óbito, a essas alturas sofrem e ainda vão sofrer por muito tempo. Esse é um tempo triste, essa é uma marca histórica e triste, e a única forma que nós temos de lutar contra esses números, né, contra esse inimigo invisível, é seguindo as orientações realmente de distanciamento, de máscara, tudo que a gente já sabe, uso de álcool em gel, higienização, seguir realmente as orientações dos médicos, dos cientistas, dos pesquisadores, e também fazer o nosso papel como comunicadores aqui, que é estar o tempo todo reforçando todas as informações possíveis para que as pessoas realmente possam, para que os gestores possam fazer o seu papel também, né? Indo atrás da vacina, fiscalizando, estamos vendo aí a CPI da Covid, e também para que cada um de nós faça a sua parte. Estamos aí falando de retorno às aulas, algumas flexibilizações, tudo tem que ser feito com muita orientação, muito cuidado, muito zelo, para que sim, a economia tem que voltar a funcionar, mas tudo com muita responsabilidade, muito cuidado, baseado aí nas normas de segurança. Sem dúvida. A Edna Maciel tocou no assunto da CPI que está acontecendo, João Magalhães, no Senado Federal, exatamente para apurar responsabilidades, possíveis omissões de gestores públicos, saber se o governo federal cumpriu sua competência, estados e municípios também, e o governador Wellington Dias, aí que acabou de se posicionar, tem a sua participação na CPI marcada para o dia 30 de junho, mas ele está tentando mudar essa forma de participação. Não quer estar lá como convocado, mas como convidado. É razoável essa mudança, João Magalhães? Olha, sem dúvida nenhuma, há um pedido que o governador faz, inclusive outros governadores já fizeram também, inclusive com ação no Supremo Tribunal Federal, para mudar essa forma, né, que não é apenas uma nomenclatura, isso também traz consequências jurídicas para a presença lá do governador. Isso porque, uma vez, quando você é convocado aí para a CPI, você tem que ir lá fazer primeiro você tem que comparecer. Você tem que ir lá fazer o juramento, de repente você pode, já houve casos, né, de prisão em flagrante, tratada ali no momento do depoimento, enfim, tem uma série de burocracias, de questões de legislação
tornam a convocação algo bem mais complicado, além da própria questão de que os governadores avaliam que a CPI lá do Senado não teria essa competência constitucional de chamar os chefes de executivos estaduais através de convocação. Se o governador for a convite, aí obviamente que já distensiona toda a conversa, isso porque ele ficará bem mais à vontade para tocar nos assuntos, para dar a sua versão dos fatos. É bom lembrar que o governador Wellington Dias é o coordenador do Fórum de Governadores nessa temática da vacina, nesse diálogo junto ao Ministério da Saúde. O Wellington Dias também é o presidente, o coordenador do Consórcio Nordeste, que reúne aí os 9 estados da região e que teve uma atuação também neste sentido de enfrentamento à pandemia. Em caso de convite, caso o Wellington Dias participe dessa audiência da CPI como convidado, ele vai lá mais para esclarecer do que necessariamente para prestar informações. Então é esse o teor da mudança que o governador quer, por conta dessas consequências legais e políticas também que tem essa diferença entre você ser convocado e você ser convidado. Verdade, muda muito, muda a forma de apuração, a forma de cobrança dos fatos, a forma de dar satisfação que o governador vai estar lá em Brasília, neste depoimento, nesta oitiva da CPI da Covid-19. Então, para finalizar essa primeira abordagem, dizer que o nosso desejo como sociedade é que isso não fique só no campo da especulação política, da politização, dos conflitos ideológicos entre grupos ou entre lideranças, enfim. A necessidade é de se tratar o assunto com seriedade, realmente saber o que aconteceu, cobrar aquilo que possa ser feito. A CPI é um instrumento legal, importante, foi instaurada, então que tem um resultado prático em favor da população. Muitas vezes as CPIs que são instaladas nos parlamentos sequer têm credibilidade, muitas vezes são menosprezadas, mas realmente esperamos que não seja esse o resultado, um resultado sem efeito. Queremos algo realmente positivo, para melhor, para um resultado realmente merecido à nossa sociedade. Vamos para o nosso próximo assunto aqui do quadro Política do dia de hoje, porque, falando ainda de CPI também, está em andamento na Câmara Municipal a Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Coletivo de Teresina. Vamos saber aí as próximas etapas que devem se desenrolar com o presidente da CPI, o vereador Dudu, do PT. Dando continuidade os trabalhos da CPI, esta semana iremos continuar com as oitivas. Terça-feira vamos ouvir um grupo de trabalhadores do sistema. Também ouviremos, nessa terça-feira, ex-gestor da Procuradoria-Geral do município. Na quinta-feira, iremos ouvir o CETUT e uma empresa que também fez o intermunicipal aqui na nossa cidade, Timon. E no final do mês, iremos ouvir a Procuradoria-Geral do município e a AS Trans, são os gestores atuais, para que a gente possa aí concluir o mês com as oitivas, mas paralelo a isso, iremos trabalhar também a leitura dos documentos que estão chegando aos anais da CPI, para que a gente possa avançar cada vez mais. Eu tenho dito e reiterado, e todos nós membros da CPI queremos agilizar para que a gente não utilize nenhum prazo regimental de 120 dias para dar uma resposta para o povo de Teresina em relação ao transporte público da nossa cidade. Tá aí então, CPI do transporte coletivo em andamento na Câmara Municipal, Edna Maciel, e temos sempre a expectativa pelo relatório. Qual será a conclusão desses trabalhos? Pois a ansiedade, a expectativa, todos estão voltados para esse relatório, né? É um relatório que vai instrumentalizar, é um instrumento, melhor dizendo, para que as propostas e as práticas para resolver esse problema de mais de 20 anos dos transportes coletivos na cidade possa ser resolvido, ou se dar pelo menos uma alternativa para que essa resolução aconteça. Então, é grande a expectativa desse relatório, que esse relatório aponte realmente não como
Os próprios integrantes da CPI estão fazendo questão de frisar, não apontar culpados, né? Não apontar quem é que errou e onde errou e só quem está devendo, né? Mas também apontar uma solução, porque é um problema urgente. O que mais preocupa é que é um problema urgente e que dele surgem outros problemas, como a gente sempre pontua aqui, porque é questão de mobilidade urbana, é questão de comercialização de produtos, a economia gira também em torno dos transportes coletivos, afinal leva os trabalhadores para os seus respectivos trabalhos e também movimenta o comércio, né? E deixa de movimentar. Então, assim, é uma crise muito grande a que nós estamos vivendo no transporte público e o que se espera dessa CPI é uma solução, que ela não vai vir como mágica, como também já citaram, né, os representantes da CPI, mas que certamente, depois de tanta documentação, tantos depoimentos e tempo, surgirá uma alternativa, uma solução. Então, João Magalhães, o vereador Dudu citou aí, entre os convocados, gestores da cidade de Timon, cabível, razoável, pela interligação entre as duas cidades. De fato, o serviço de transporte coletivo está, sim, fazendo parte desse contexto. Olha, não dá nem para você imaginar uma questão de mobilidade urbana separar Teresina de Timon, porque de fato é o mesmo aglomerado, né, de população urbana. São aí praticamente 1 milhão de habitantes envolvendo as duas cidades, mais de 1 milhão de habitantes envolvendo as duas cidades. Então, certamente, isso também precisa ser levado em consideração nesse olhar técnico, que a CPI, até o momento, é bom lembrar, a CPI tem apresentado discussões em torno das reivindicações das empresas, das reivindicações dos trabalhadores, levando agora gestores públicos, mas a CPI não apontou também no caminho de envolver discussões técnicas, né, de profissionais da área técnica. É claro que a gente entende que o trabalho da CPI realmente é investigar, como o próprio nome já diz, Comissão Parlamentar de Inquérito, é para investigar a situação. O que a gente espera é que esse relatório seja um instrumento, como o Edna bem falou, que possa apresentar aí alternativas ou que pelo menos comece a viabilizar ao surgimento de novas alternativas. E aí fica até essa questão de que já com esse relatório em mãos, e me anima muito o fato do presidente da comissão, vereador Dudu, dizer que a CPI está recebendo documentos, a gente quer isso mesmo, que o relatório seja embasado com números, com documentos, que isso sirva logo em seguida para que o Palácio da Cidade promova discussões com técnicos a respeito da mobilidade urbana, porque se a gente precisa tanto melhorar a mobilidade urbana na nossa capital, o transporte coletivo na nossa capital, certamente vai ser necessário ouvir muitos especialistas em trânsito, em mobilidade, aí lembrar que transporte público coletivo não é feito apenas por ônibus, existem outros modais que também precisam ser estudados, implantados, enfim. A gente espera que a CPI termine com esse relatório factível e que caminhe no sentido de fazer com que a Prefeitura, que é o Poder Executivo, é o responsável, né, pela concessão dos serviços, pela administração e pela gestão dos serviços. Então, que o Poder Executivo possa entrar em seguida apresentando discussões e conversando com especialistas também na área do trânsito, para que a gente possa vislumbrar aí no prazo de alguns meses um cenário mais favorável à população que tanto precisa da melhoria na prestação desse serviço público tão essencial à nossa vida. Eu também carrego comigo essa convicção, João Magalhães. Transferência de culpa não resolve a situação, o problema é grave, é preciso debater mobilidade, é preciso entender a complexidade do sistema. O fato é que hoje é convencionado na área técnica do transporte que o modal coletivo deve ser prioridade, deve vir em primeiro lugar em relação aos transportes individuais, para reduzir congestionamentos, para facilitar realmente o deslocamento do maior número de pessoas em um menor espaço de tempo. Você gostaria de falar, Edna? Não, pode continuar. Então é isso. A CPI ela deve cumprir esse papel fundamental. O que temos visto até agora é só troca de acusações, poder público contra a iniciativa privada, há um conflito neste ponto, no que diz respeito às competências e responsabilidades, principalmente aí diante dos fatos negativos, mas a expectativa é que se realmente aponte soluções. E lembrar, Eliezer e Edna, que essa questão realmente envolve dois cenários.
A questão, obviamente, técnica, que é o que vai fazer o cidadão sair de casa e chegar no centro da cidade ou chegar ao seu trabalho com uma certa eficiência, né? Essa é a questão técnica que vai trabalhar a eficiência do modelo de transporte público, quanto à questão orçamentária, a questão financeira. É claro que qualquer serviço para ser executado, ele precisa de recurso. E a gente tem observado que essa discussão envolvendo dinheiro, ela tem protagonizado essa discussão no âmbito da CPI. Mas a gente precisa priorizar essas duas questões, tanto a questão da eficiência do sistema, quanto a questão do financiamento, até porque a gente sabe que os recursos sempre serão limitados, então é preciso muito planejamento, é preciso muito estudo e estudo com a realidade, né? O que a gente observa é que os números que foram apontados lá na licitação do transporte público, a licitação que vale para a atualidade, ela pecou em alguma questão relacionada ao planejamento, porque o que a gente tem observado é que com o tempo o sistema não ficou viável, não teve viabilidade financeira. Então a gente espera que essas questões sejam bem pontuadas nas discussões, envolvendo o poder público, envolvendo o parlamento, envolvendo empresas, trabalhadores, mas também não esquecendo dos técnicos e dos profissionais especialistas na área de mobilidade urbana, que certamente têm muitas ideias para contribuir com esse debate. Muito bem. Ainda tratando de mobilidade, agora no sentido intermunicipal, está marcada para amanhã, ao meio-dia, a assinatura da ordem de serviço para a duplicação da BR-316 de Demerval Lobão a Monsenhor Gil. É uma obra aí acompanhada pelo senador Elmano Ferrer e deve continuar sendo executada pelo DENIT do estado do Piauí. Já temos um trecho garantido, já quase concluído, até Demerval Lobão, e amanhã a assinatura da ordem de serviço para o avanço desta obra até Monsenhor Gil. Chegando lá, completa-se aproximadamente 60 quilômetros. O objetivo é chegar até o povoado Estaca Zero, no município de Lagoinha do Piauí, quando estarão completos ali 80 quilômetros de duplicação. Edna, é um acesso importantíssimo para uma cidade da dimensão de Teresina. Exato, é uma obra importante, né? Uma obra que tem aí toda uma expectativa de quem depende desse ir e vir, de escoamento de produtos, enfim. Sempre que há uma previsão e uma conclusão de obras como essa, ou pelo menos para tocar para frente, a gente pensa só que, essa obra tem um grande interesse dos políticos de estarem divulgando, né, suas emendas. Não, as obras são investimentos, ainda mais uma obra desse porte, né, e uma via que vai servir, realmente vai ter outras utilidades, vai fazer realmente, vai acrescentar, né, no crescimento da capital e também na questão econômica. Então, obras como essas são sempre muito bem vistas e bem avaliadas. João, há muito tempo que a capital carece de acessos duplicados, tanto a norte como a sul do estado. Olha, é uma grande queixa da população, do empresariado, dos caminhoneiros, enfim, da população que viaja, né, em período sazonal para o interior do estado, enfim. Essa questão da duplicação das BRs, a duplicação de acessos aqui a Teresina, é algo realmente histórico, porque o que a gente sabe é que nas outras capitais não existe mais esse problema. Então, a gente começa a vislumbrar aí uma solução a médio prazo, porque certamente são obras estruturantes que levantam muitos recursos, que demandam muitos estudos, questões de impacto, burocracia, enfim, isso demanda algum tempo. Mas, pelo menos, a gente começa a observar que a médio prazo, Teresina vai avançar neste sentido de ter as entradas duplicadas. Teresina já tem o Rodoanel, que é uma questão também de infraestrutura viária importante, é esperar, sem dúvida nenhuma, e cobrar agilidade na execução dessas obras, porque realmente hoje o que a gente tem observado é que o acesso a Teresina, vindo de qualquer região, seja do interior do Piauí ou do Maranhão, ainda é muito deficitário neste sentido, porque as obras ainda estão acontecendo. Então é esperar e cobrar essa agilidade para que a médio prazo a gente já tenha isso concluído. Interessante que esta obra, o investimento dessas vias, facilita não só necessariamente quem precisa chegar a outro município, mas também a população da zona sul da capital, que cresce expressivamente. Diversos conjuntos habitacionais estão consolidados, formados na região sul de Teresina e precisam naturalmente de
vias, de possibilidades de chegarem ao centro. As pessoas trabalham, estudam, são dignas deste investimento na área da mobilidade e gera-se um círculo virtuoso na economia. Muitos benefícios virão a partir dessa possibilidade. Lembrar do Polo Industrial Sul, que também cresce. Há uma preocupação do poder público em se levar a eficiência energética, agora a mobilidade para garantir este tráfego de veículos maiores com frete de mercadorias, enfim. O importante é que realmente essa obra venha a se concluir, porque não basta só assinar a ordem de serviço, não basta só iniciar. Nós, como contribuintes, como população, queremos um investimento concluído. Meus amigos, antes de passar para um assunto aí a nível do Congresso Nacional, eu gostaria que a gente substituísse a ordem aí, por gentileza, Rafael. Vamos falar de uma entrega de máquinas de perfuração de poços, que foi feita hoje pelo senador Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira participou deste momento hoje, exatamente na região sul de Teresina, onde fez ali a entrega de máquinas perfuratrizes, que são aquelas utilizadas na perfuração de poços tubulares. Está aí algumas fotos, algumas imagens. Essas máquinas serão destinadas naturalmente a municípios que sofrem com a escassez de água, que padecem ainda mais em períodos de seca. Observamos a presença de diversas autoridades aí, o senador Elmano Ferreira, a deputada Iracema Portela, o deputado Júlio Arcoverde, representantes da Codevasf, um investimento aí via Codevasf, importantíssimo, da ordem de 9,5 milhões de reais. Edna, esse tipo de investimento não é luxo para o Piauí. De jeito nenhum. A gente sabe do problema que a nossa região passa, que o nosso estado passa, ligada a essa questão. Então, são poços tubulares, perfuratrizes que estão aí sendo adquiridas para esse fim e precisamos sair mesmo, é um problema antigo, né? E precisamos sair mesmo desse problema, né? E os poços tubulares, eles são uma alternativa acertada e precisamos mesmo de obras como essa. Está aí. Mas estamos pontuando hoje mais uma obra necessária para o Estado, né? E você citou aí os políticos também, a presença de políticos aí ao lado do Ciro Nogueira, e a gente sabe que é de grande importância, é um ponto positivo aí, né? Essa é uma conquista, né, na verdade, para o Estado. Com certeza. João Magalhães, para quem tem água encanada, acha natural, mas essa não é a realidade de muitos municípios que ainda dependem de formas dificultosas, tem realmente uma dificuldade de ter acesso à água potável em regiões do semiárido e do sul do estado especialmente. Sem dúvida nenhuma, aliás, a questão da infraestrutura hídrica, ela tem que ser uma prioridade, porque de fato a falta de água tratada, sem dúvida nenhuma, ela afeta a própria dignidade, né, da vida humana, porque sem dúvida nenhuma a família que não tem ali acesso a uma água tratada em casa, ela passa ali por algumas necessidades de primeira ordem. Então, esse tipo de investimento ele é essencial, ele ajuda a garantir a dignidade dessas famílias, é uma realidade que ainda existe, portanto, precisa ser enfrentada, e é bom lembrar que esses investimentos, que a aquisição dessas máquinas, enfim, elas são importantes, mas não podemos esquecer também da manutenção, até porque são máquinas que demandam investimentos altos no que diz respeito à manutenção, então é preciso que a classe política também tenha esse comportamento de acompanhar como é que está o andamento dessas máquinas para que elas cumpram a sua missão principal, que é executar esses serviços que vão garantir à população acesso à água potável, água de qualidade. Verdade, João. Dizer que, infelizmente, ano a ano nós observamos a Secretaria de Estado da Defesa Civil decretando estado de emergência, de calamidade por conta da seca em dezenas de municípios do Piauí. Então, é um problema realmente histórico que precisa ser resolvido ou tentar se resolver
com todos os meios possíveis. A Operação Carro-Pipa, por exemplo, que é clássica, ela é apenas um atenuante. Nós vemos ali uma ação do Exército Brasileiro, que comissiona alguns veículos através ali de um edital, uma espécie de licitação que é feita para locação de veículos. Esses veículos, eles vão até fontes cadastradas. Veja só, o Exército ele tem o cadastro dessas fontes, poços ou aquíferos, onde testes foram feitos para assegurar a qualidade da água. Então, esses caminhões-pipa, eles recebem um rastreador do Exército, são obrigados por um determinado período de tempo a fazerem este percurso da fonte até a distribuição nas cidades, e o Exército paga, inclusive, ali se de repente a fonte estiver em uma propriedade privada, o Exército precisa pagar pela quantidade de água que foi retirada. Cada caminhão que leva uma quantidade ali representa um valor que é pago pelo Exército ao dono da propriedade. Enfim, veja os investimentos que são feitos. Então, se temos essa alternativa das máquinas perfuratrizes, já é algo a mais para somar nessa luta, nessa batalha, para acessibilizar a água. Sabemos que a água é vital para o ser humano, para todos os seres vivos, e não só no aspecto biológico, também no aspecto econômico, né? Quantas atividades econômicas não poderiam ser desenvolvidas em lugares com todo o potencial, com solo fértil, se tivesse acesso à água? Então, que se faça um bom uso. Parabéns aos gestores, ao governo federal, por essa disponibilidade, que se faça um bom uso nos municípios onde chegarão essas máquinas de perfuração de poços. E aí, por falar no senador Ciro Nogueira, João Magalhães, que é o presidente nacional do Progressistas, nós temos um vídeo do senador Ciro Nogueira, que trouxe para o seu partido mais uma liderança política de expressão aqui no Piauí. Vamos conhecer quem é. Meus amigos e minhas amigas, fico muito feliz com o dia de hoje estar aqui na companhia do meu grande amigo, Moraes Souza Filho, um grande amigo que a vida me deu, que hoje dá o sim de se filiar ao nosso progressista no estado do Piauí. Eu comecei a minha vida pública com o pai dele, Moraes Souza, um grande amigo do meu pai, eram muito amigos, que me ajudaram muito no início da minha carreira. E hoje nós estamos aqui, num momento importante da política do nosso estado, para que a gente possa construir algo novo. E eu fico muito feliz com a sua filiação ao Progressista. Eu tenho certeza que será um partido muito importante na sua retomada política no próximo ano. Que você vai ser candidato a deputado estadual, federal, seja o que for, o Piauí vai contar com você em 2022. Você tem uma pré-candidatura a deputado estadual, vai ser muito importante e será prioridade do nosso partido no próximo ano. Muito obrigado por essa confiança, meu amigo. Olha aí, João Magalhães, parceria formalizada, ali com um aperto de mãos, boas-vindas ao ex-governador Zé Filho, que agora deve ingressar nos quadros do Progressistas. O que isso representa, João Magalhães? Olha, Zé Filho é uma liderança conceituada, não é à toa que foi governador do estado, é ligado aí ao segmento industrial, né? Ele também preside a Federação das Indústrias aqui no Piauí e tem como reduto eleitoral, ele é muito forte naquela região litorânea, né? Sobrinho do prefeito de Parnaíba, Mão Santa, também tem ali uma capacidade de articulação e uma presença política muito forte em toda aquela região ali de Buriti dos Lopes, enfim, região norte do Piauí. É bom lembrar que Zé Filho sempre conseguiu manter na Assembleia Legislativa uma cadeira de deputado estadual. À época casado com Juliana Moraes Souza, ela no MDB era deputada, apoiada por ele. Nas últimas eleições, Zé Filho disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa pelo PSDB, mas não obteve êxito, mas continua aí com seu grupo político, agora, possivelmente, inclusive com o apoio do prefeito Mão Santo, deve retomar seu projeto para tentar recuperar essa cadeira no parlamento piauiense, o que demonstra que ano que vem, sem dúvida nenhuma, as eleições serão acirradas e o Progressistas também atrás aí na articulação, correndo atrás de formar sua chapa, uma chapa competitiva para o parlamento do ano que vem, tanto para a Assembleia Legislativa quanto para a Câmara Federal. Edna, o presidente do Progressista, senador Ciro Nogueira, deu carta branca. Disse, olha, Zé Filho pode ser candidato ao que ele preferir, mas destacou ali ao final uma disputa para deputado estadual, a possibilidade dele retornar à Assembleia Legislativa do
do Piauí. Isso é bom para o partido realmente se engrandece com a presença de uma liderança da expressão de Zé Filho? Ora, colegas, o Progressistas vem fazendo o que a gente está vendo aí outros partidos fazerem, se fortalecendo e com nomes fortes, né? Com nomes conhecidos, com nomes que têm história, né? Pode até trazer novidades, novos nomes, mas o partido vai se fortalecer com o nome de um ex-governador ligado ao ex-governador Monsanta, também ao prefeito agora Monsanta. Então, o partido, creio que ganha sim, né? Que é essa estratégia, se fortalecer para as próximas eleições. E é como você disse, ele deu carta branca, seja o que for, deputado estadual, federal, mas já deu a dica aí, né? Já deu o caminho, o rumo das pedras, na minha concepção. Ganha sim, Progressistas ganha, e é isso que o partido está procurando fazer diante dessa polarização que nós estamos vendo. O ex-governador Zé Filho, além de empresário, é um político de carreira. Certamente tem seus grupos, suas bases, claro, como o João lembrou, pavimentadas no litoral do estado, especialmente. Já foi deputado estadual, a sua esposa Juliana Moraes Souza também ocupou cadeira na Assembleia Legislativa. Hoje o prefeito Monsanta, seu tio, tem um reconhecimento político avantajado na cidade de Parnaíba, que reverbera ali para outros municípios da planície litorânea. Enfim, é alguém que agregaria a qualquer partido político. E o Progressistas, com o foco realmente em fortalecer as suas bases não só na capital, mas em todas as regiões. Já observamos lideranças de peso que são do litoral, lideranças de peso do Médio Parnaíba, de regiões mais ao sul do estado. O partido tem se fortalecido, trabalhado com esse foco. São nomes com alta expectativa de votos, pelo histórico que tem, e de toda forma, como a eleição proporcional se conta primeiro para o partido, depois para o candidato, a sigla sai ganhando nesse contexto. Bom, o deputado federal piauiense Átila Lira, do Progressistas, é um dos integrantes da recente instalada comissão especial que analisa a reforma administrativa na Câmara Federal. O parlamentar fala da finalidade da proposta, que visa organizar a administração pública direta e indireta dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A Câmara dos Deputados finalmente criou e instalou agora a comissão especial que vai tratar da reforma administrativa. Eu vou fazer parte desse projeto como um dos representantes do meu partido, o Partido Progressista. Esse projeto de reforma administrativa faz parte do conjunto de reformas do governo. Teremos a reforma tributária e a reforma administrativa. Esse da reforma administrativa, ele é muito importante porque trata do Estado, trata das carreiras do Estado, trata dos servidores. É importante assinalar que as alterações na estrutura administrativa e nos direitos dos servidores, essas alterações só vão alcançar novos servidores. Os servidores atuais não serão alcançados por essa reforma. Carga horária, direitos, estabilidade, intervenção do Estado na sociedade e na economia, tudo isso só vai vigir para após a aprovação dessa reforma. E servidor, sobretudo, ficar absolutamente tranquilo que as alterações serão para os novos servidores que ingressarem no serviço público. É uma reforma que pretende modernizar o serviço público brasileiro. Nós teremos 5 regimes de trabalho, o que vai permitir uma flexibilidade muito grande na prestação dos serviços à sociedade. Uma reforma que considero profunda e abrangente, João Magalhães. Olha, Eliezer, e vale destacar que o Parlamento e o governo federal tiveram aí uma estratégia na tentativa de desmobilizar, vamos dizer, os sindicatos, as categorias de trabalhadores. Isso porque é uma reforma que, sem dúvida nenhuma, é para mexer no serviço público, então
na medida em que ela só vai passar a valer para os novos servidores, certamente aqueles trabalhadores que já estão lá no exercício da sua função não serão afetados. Então, a retirada dos atuais servidores desse novo regime, que deve ser discutido pela reforma trabalhista, essa retirada deles teve como objetivo exatamente enfraquecer as mobilizações sociais em torno dessas discussões. Então, é aguardar para ver o texto. Tem proposta de tudo enquanto é jeito. No âmbito dessa reforma, é preciso a gente esperar o que vai sobreviver até o final do texto para a gente começar a pensar como é que será esse novo modelo de reforma administrativa que deve, sem dúvida nenhuma, influenciar bastante, modificar profundamente as relações de serviço público que nós temos no nosso país. É bom lembrar que o Brasil é envolvido em muitas polêmicas envolvendo o funcionalismo público e essa reforma vai ser palco de grandes e profundas discussões. Edna Maciel, na sua opinião, essa reforma que mexe com o funcionalismo público é necessária no momento que estamos vivendo? Bom, reforma administrativa, reforma trabalhista é sempre muito delicado, muito complexo, como você mesmo colocou, muito abrangente. Então, o nosso momento, que é um momento também delicado, né, temos muitos outros temas para tratar, mas tudo que envolve o trabalho e o trabalhador é importante. Então, como o João Magalhães disse, ainda temos que ver os detalhes dessa proposta. Mas só pelo que o deputado Átila Lira falou aí, a gente já vê, ele falou em cinco modalidades, né? 5 formas aí ainda vão trabalhar com 5 modalidades. Então, assim, é muito delicado você mexer com o trabalhador, com o direito do trabalhador. Realmente houve essa estratégia, né, para que o trabalho, aqui agora, as centrais sindicais, os sindicatos, enfim, associações, não se mobilizassem. Esse realmente é um momento muito delicado. A gente já está vendo mobilizações aí em nível nacional, tratando de pandemia, de política, de educação, e que mexem com todo mundo, né? Nós vemos um momento muito delicado. Então, eu creio que ainda temos que dar tempo ao tempo para essa ser uma discussão maior, mais ampla, tanto quanto a proposta que se coloca agora, viu, Eliezer e João Magalhães? É bom lembrar que é um tema eminentemente político, né? Exatamente. Afinal de contas, você mexer com os servidores, você também está falando de política. Trabalhador. E o governo federal certamente vai ter algumas restrições e modificar bastante em aprovar um texto que mexa tanto com os servidores públicos. Afinal de contas, é bom lembrar, ano que vem é ano eleitoral e assim como a reforma trabalhista e a reforma da Previdência influenciaram as discussões no país, sem dúvida nenhuma a reforma do serviço público, chamada aí de reforma administrativa, também vai ter a sua contribuição e a sua participação nesse debate. Então, é um tema que há muitos anos, na verdade, já vinha sendo discutido. O governo federal aqui não tinha, até o momento, apresentado uma espécie de minuta, um caminho a ser trilhado nesse debate. Agora, isso já está a cargo do Congresso, que está montando aí a sua comissão, da qual o deputado Átila Lira vai participar. É preciso que a gente realmente acompanhe para ver qual rumo vai seguir. O certo é que esse debate, Edna e Eliezer, vai envolver muitas polêmicas e a gente precisa também ficar sabendo até onde o governo federal vai se comprometer do ponto de vista eleitoral em fazer essas mudanças tão profundas no período que a gente está vivendo. João Magalhães, editor de política do Jornal O Dia, muito obrigado pela sua presença. Por nada, Eliezer. Boa tarde para você, para a Edna, boa tarde a todos. Edna Maciel, a Leide Lilás, uma ótima segunda-feira, início de semana. Muito obrigado pela sua participação aqui no quadro. Uma excelente semana para todos. Muito obrigada, Eliezer, João Magalhães e a nossa audiência. Esse foi o quadro Política do Dia.